meu nome é Lavínia, eu sou enfermeira dermatológica, eu ensino enfermeiros a tratar qualquer tipo de ferida em até 3 meses, mesmo começando do zero. Então, vamos chegando que nosso tema de hoje é coberturas desbridantes. Quando a gente faz esse desbridamento autolítico, quando a gente tem um tecido de granulação ali, muitas vezes a gente fica só querendo colocar AGE. Eu tenho disponível, né, na instituição que eu trabalho, hidrogel, não tenho muita coisa, mas eu tenho hidrogel e eu tenho AGE. E a ferida precisa de umidade, não é uma ferida que tem grande quantidade de exudato, que isso é uma das contraindicações do hidrogel. Então, não é uma ferida que tem grande quantidade de exudato. Aí eu vou lá e fico colocando só AGE, porque eu sei que o AGE é para o tecido de granulação. Mas, gente, o hidrogel, ele é para o tecido de granulação também. Ele vai acelerar esse processo de cicatrização, porque ele vai levar mais umidade do que o AGE para a ferida. E ele levando mais umidade ali, eu vou ter a formação do tecido de granulação, porque os fibroblastos, eles são estimulados através da umidade. Então, eu vou conseguir ter a formação do tecido de granulação melhor. Então, sim, quando você vai colocar o hidrogel no leito da ferida, que é uma ferida mista, de tipos de tecido misto, você pode colocar nela inteira. Não existe isso de colocar só na necrose. Até porque, né, minha gente, isso aí é, já passou, tá? Não existe você colocar simplesmente um produto num tipo de tecido e outro produto em outro tipo de tecido. Pelo amor de Deus. Quando você coloca um produto numa necrose, se a ferida é uma só, o produto ele vai escorrer para granulação, gente. Por exemplo, papaina 10%, a gente utiliza em tecidos necróticos. A papaina em outras concentrações, a gente pode utilizar no tecido de granulação. E aí eu vou lá e vou colocar a papaina 10% na ferida, que é mista. Aí eu vou lá e coloco a papaina só na necrose e depois eu boto o AGE no tecido de granulação. Gente, a papaina ela vai escorrer para o tecido de granulação. Não coloque desse jeito, imaginando que a papaina não vai escorrer. É uma ferida só. Você vai colocar um produto que seja próprio para os dois tipos de tecido. Então, quando você vai colocar realmente no leito da ferida, escolha o produto para os dois tipos de tecido. E o hidrogel é um produto desse. O hidrogel é um produto que você consegue colocar no leito da ferida inteiro com segurança. Você vai desbridar e você vai também estimular a granulação, vai fazer as duas coisas. E a seletividade dele que a gente fala é para o desbridamento. Então, ele é seletivo e ele faz desbridamento no tecido necrótico, por isso que ele é seletivo. Agora, prestem atenção, a gente tem vários tipos de hidrogéis, mas deixa eu mostrar só uma coisa para vocês. Esse hidrogel aqui é um hidrogel com alginato não estéreo. Tem diferença também de hidrogel estéreo para hidrogel não estéreo. O hidrogel estéreo só pode usar uma única vez, ele é de uso único. Hidrogéis estéreos, normalmente a gente tem as ampolas menores, que você coloca uma vez na ferida e despreza o restante. E por que, Lavínia, eu não posso lá fechar, tampar e colocar aqueles paradrapozinhos lá na ponta, porque não tem tampa? Aí eu vou e boto os paradrapozinhos ali e guardo para a próxima troca de curativo. Porque, como ele é estéreo, ele não tem conservantes dentro dele, gente. Ele é estéreo e assim que você abre, ele deixa de ser estéreo. O risco de ele ser contaminado com as bactérias ali dentro é muito alto. Então, você não vai deixar um hidrogel estéreo aberto para você utilizar de outra vez. Aí, os hidrogéis não estéreos, eles são maiores e tem conservantes aqui. Inclusive, alguns desses conservantes faz com que alguns pacientes também, não são todos, sintam um ardor na hora que a gente coloca. Esse daqui é um dos que os pacientes normalmente reclamam de ardência. Pelo menos nos primeiros minutos, depois passa. Por quê? Porque ele tem conservantes. Mas ele tem conservantes justamente para não correr o risco de ele ser contaminado e você utilizar essa bisnaga mais de uma vez até acabar a bisnaga inteira. O de uso único, não. Se você colocar no leito da ferida e ainda sobrar no frasquinho, você vai ter que jogar fora. A outra diferença é, você tem hidrogéis com alginato, que é o caso desse, com alginato. Ontem me fizeram uma pergunta se o alginato, esses hidrogéis com alginato, eles fazem absorção. Não, viu, minha gente? Gel leva umidade para a ferida. Ele não vai fazer absorção. É gel, ela é a formulação em gel. Por que o alginato está aqui nessa formulação? Para fazer hemostasia numa ferida que está sangrante, não para absorver. Alginato que absorve é o alginato em placa, porque a formulação dele de placa, de fibra,
de alginato é que vai fazer essa absorção. Você está levando mais umidade para a ferida do mesmo jeito. Uma ferida que tem grande quantidade de exsudato, você não vai utilizar do mesmo jeito que de qualquer outro hidrogel. E uma outra diferença é que existem os hidrogéis que são com PHMB, tem hidrogel também que tem PHMB e EDTA, que é muito bom também para a quebra do biofilme, mas o hidrogel com PHMB, normalmente, a maioria das marcas, eles são bem fluidos. Mas para que serve o hidrogel com PHMB? Para fazer a limpeza realmente antimicrobiana daquela ferida. Se você quiser uma limpeza mais profunda, com antimicrobiano, você vai colocar o hidrogel com PHMB. Lavínia, o hidrogel com PHMB faz desbridamento? Como ele é úmido, ele leva umidade, ele pode sim fazer um desbridamento autolítico, mas ele vai ter a mesma resposta do hidrogel mesmo, sem o PHMB? Não, gente. Sabe por quê? Por conta da consistência. Essa consistência aqui, quando eu tô pegando, ele já tá escorrendo, Tá vendo que ele já tá escorrendo? Eu vou colocar aqui na ponta do meu dedo. Esse hidrogel aqui, ele é bem mais espesso. Deixa eu botar aqui nessa outra ponta. Eu coloquei aqui o hidrogel do PHMB e coloquei aqui o hidrogel com alginato. Você tá vendo que ele já tá escorrendo, tá vendo? Porque ele é muito fluido, ele não é coeso. Esse daqui, ele não escorre, porque ele é coeso. Então, como a concentração dele aqui, tá maior, o que vai acontecer? Ele vai ter uma função de desbridamento melhor. E também ele tem menos risco de escorrer para as bordas e macerar as bordas. Já esse daqui, onde já vem, tá vendo? Eu coloquei aqui em cima, onde ele já vem. Esse daqui, como ele é mais fluido, ele vai ter um poder de desbridamento menor e ele também vai ter o risco maior de ir para as bordas e macerar essas bordas. Precisa usar sempre com o spray de barreira nas bordas, protegendo essas bordas. Essa diferença não é só, gente, com hidrogéis com PHMB, não. Tem hidrogéis que não tem PHMB e, dependendo da marca, ele é também desse jeito. Fluido, fluido, fluido. Então, você precisa entender a espessura, né? Se o gel ele é coeso ou não, para você ter uma resposta maior ou não dessa ação dele. Mas prestem atenção, coberturas não são tudo que vocês precisam saber. Gente, eu já falei muitas vezes aqui, mas para quem está chegando agora, eu vou sempre repetir, porque é sempre válido. O problema maior da gente estar fazendo tratamento de feridas hoje, o que eu vejo muito em vários profissionais, o problema maior é querer aprender tudo sobre coberturas. E aí, quando você pega um paciente, que o paciente não tem muitas comorbidades, que o paciente está bem, que a ferida é aguda, é uma ferida, né, que está tranquila de se tratar, não é de difícil cicatrização. Então, todo o seu conhecimento de coberturas, eu conheci tudo, eu aprendi tudo sobre hidrogel, aprendi tudo sobre o alginato, aprendi tudo sobre todas as coberturas, eu tô craque em cobertura. Vai funcionar. Quando você coloca desse jeito, num paciente que não é uma ferida de difícil cicatrização, vai funcionar. Agora, pega um paciente que tem 10 anos de ferida, pega um paciente que tem 20 anos de ferida, veja paciente que é de ferida de difícil cicatrização. E eu desafio você a vir aqui e a me dizer que só você colocando, pensando na cobertura e botando, olhando lá o tipo do tecido da ferida do paciente, e pegando a cobertura e colocando lá, você vai conseguir fechar essa ferida. Você vai conseguir tratar essa ferida desse jeito? Não vai. Você precisa de uma metodologia que você entenda o paciente como centro do cuidado. Você precisa entender o passo a passo da anamnese, da avaliação do paciente que é portador da ferida, preste atenção à diferença, e a avaliação da ferida propriamente dita, que você já enxerga com outros olhos quando você avalia o paciente antes.